A Austrália é um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo. No mapa global, a Austrália não possui o maior rebanho de gado, mas tem se mantido como um dos países exportadores de carne mais consistentes e confiáveis por décadas. Estendendo-se por Queensland, Nova Gales do Sul, Território do Norte e Austrália Ocidental, os ranchos de gado na Austrália são tão vastos que muitos deles ocupam áreas maiores do que uma cidade inteira. Em 2024, o rebanho total de gado da Austrália é de cerca de 30 milhões de cabeças, posicionando o país entre os 10 maiores do mundo em termos de população bovina. Esse número é significativamente menor do que o do Brasil, que possui o maior rebanho do planeta, com cerca de 190 milhões de cabeças, ou os Estados Unidos, com quase 90 milhões de cabeças de gado. No entanto, o que torna o gado australiano único está na forma como ele é criado, passando a maior parte da vida ao ar livre, em pastagens naturais, com intervenção humana mantida ao mínimo, mas aplicada com precisão notável. Os fazendeiros australianos não criam o gado ao acaso. Eles selecionam cuidadosamente raças que toleram bem o calor e são adaptadas a climas quentes e secos, como Brahman, Angus, Hereford ou cruzamentos entre gado europeu e raças tropicais. Essas raças podem caminhar vários quilômetros por dia em busca de água e pasto, suportar calor intenso e ainda assim ganhar peso de forma consistente. Desde a fase de reprodução, os fazendeiros planejam cuidadosamente para reduzir custos, minimizar riscos e aproveitar ao máximo as condições naturais. Tudo começa com as vacas mães. A gestação de uma vaca dura, em média, 283 dias ou pouco mais de 9 meses. Durante esse período, os fazendeiros monitoram de perto a condição física do rebanho reprodutor. Nem toda vaca é mantida para a reprodução. Apenas aquelas com estrutura óssea forte, desempenho reprodutivo confiável e alta resistência a doenças são cuidadosamente selecionadas. As vacas prenhes recebem uma dieta mais energética do que o habitual, composta por pastagem natural de alta qualidade, minerais traço e sal mineral. A condição corporal e a mobilidade delas são verificadas regularmente para garantir que não fiquem debilitadas, especialmente durante ondas de calor prolongadas, uma característica severa e marcante do clima australiano. Em muitas fazendas de grande porte, uma taxa de gestação de 85% a 95% após a temporada de reprodução é considerada o padrão da indústria. Vacas que não conseguem conceber geralmente são abatidas ou realocadas para outros fins, garantindo eficiência econômica e evitando o uso desnecessário de recursos de pastagem valiosos. Os bezerros não são criados em celeiros fechados. Eles crescem diretamente em pastagens abertas, mamando nas mães, movimentando-se com o rebanho e aprendendo desde cedo a se deslocar, se alimentar e se adaptar ao ambiente. Essa abordagem produz gado mais saudável, com menos problemas de saúde e menor necessidade de antibióticos. Para os fazendeiros australianos, quanto mais natural a vaca, menores os custos de cuidado e mais consistente a qualidade da carne a longo prazo. Logo após o nascimento, cada bezerro recebe uma identificação eletrônica na orelha pelo sistema NLIS, um sistema de rastreabilidade obrigatório em toda a Austrália. Essa etiqueta registra todo o histórico do animal, desde a data de nascimento, raça e sexo, até os registros de vacinação e deslocamentos entre fazendas. Como resultado, cada animal pode ser rastreado de forma transparente, desde a pastagem até a mesa do consumidor. Quando os bezerros atingem cerca de 6 a 8 meses de idade e pesam em média entre 180 e 250 quilos, eles são desmamados completamente. A partir desse ponto, os bovinos jovens entram em um período de crescimento rápido.
Sua alimentação continua sendo baseada principalmente em pastagem natural, com suplementos minerais adicionais fornecidos para apoiar o desenvolvimento ósseo e o crescimento muscular. A principal fonte de alimento para o gado é a grama natural. Diferentemente de muitas operações industriais, nas quais os bovinos são alimentados com milho, soja e rações concentradas mistas, o gado australiano passa a maior parte da vida pastando. Os fazendeiros não cortam a grama para levá-la aos animais. Em vez disso, o gado é permitido se mover livremente e pastar diretamente nas pastagens abertas. Em contrapartida, o manejo das pastagens deve ser extremamente rigoroso. A terra é dividida em vários piquetes, e o gado é rotacionado sazonalmente para que a grama tenha tempo de se recuperar. Se uma área estiver superpastoreada, os fazendeiros estão dispostos a deixá-la vazia por meses para permitir que o terreno descanse. A água é um fator vital para a sobrevivência. Em regiões áridas, os fazendeiros constroem sistemas de poços perfurados, reservatórios e tanques de água artificiais espaçados por vários quilômetros. O gado pode caminhar por horas pela manhã apenas para alcançar uma fonte de água, e depois se espalhar novamente pelo pasto. Pode parecer exigente, mas esse movimento constante ajuda o gado a desenvolver músculos firmes e uma camada de gordura mais uniformemente distribuída, fatores-chave para a qualidade da carne. Um dos maiores desafios da pecuária na Austrália está justamente na enorme escala das fazendas. Algumas propriedades criam entre 10 mil e 50 mil cabeças de gado, distribuídas por áreas que chegam a dezenas de milhares de hectares. Com terras em uma escala tão massiva, o manejo do rebanho não pode depender apenas da mão de obra humana ou de métodos tradicionais de criação. Ao lado dos fazendeiros, cães de pastoreio como os Kelpies e Australian Cattle Dogs se tornaram parceiros indispensáveis. Eles podem percorrer dezenas de quilômetros por dia, guiando o gado na direção correta, evitando que o rebanho se separe e ajudando a conduzir os animais para áreas de inspeção quando necessário. Em muitas fazendas, cavalos e veículos off-road também são usados junto com os cães, permitindo que as pessoas se desloquem mais rapidamente por vastas e acidentadas paisagens. Hoje, a tecnologia desempenha um papel cada vez mais importante na gestão dos rebanhos. Drones e dados de satélite permitem que os fazendeiros monitorem toda a fazenda de cima, ajudando-os a detectar rapidamente animais feridos, gado que se afastou do rebanho ou áreas de pastagem que estão sendo sobrepastoreadas. Em fazendas extremamente grandes, até helicópteros são usados para controlar e movimentar o gado em curtos períodos de tempo. Com o apoio da tecnologia, os fazendeiros australianos conseguem economizar significativamente tempo e mão de obra, ao mesmo tempo em que minimizam perdas em toda a operação pecuária. No entanto, a criação de gado ao ar livre também enfrenta muitos riscos sérios. A seca é o maior inimigo. Em alguns anos, a precipitação cai drasticamente, deixando os pastos secos e áridos, forçando os fazendeiros a vender grandes partes de seus rebanhos ou a transportar ração de áreas distantes a custos muito elevados. O período de seca de 2018 a 2019 fez com que o rebanho total da Austrália diminuísse significativamente antes de se recuperar novamente em anos com condições climáticas mais favoráveis. Além de desastres naturais severos, os predadores também representam uma ameaça constante para o gado, especialmente para os bezerros nos primeiros meses de vida. Em muitas das vastas áreas de pecuária da Austrália, os dingos selvagens, híbridos de cães ferais e até raposas são os predadores mais perigosos. Eles normalmente atacam à noite ou nas primeiras horas da manhã, mirando nos bezerros frágeis, nas vacas que acabaram de parir ou nos indivíduos que se afastaram do rebanho.
Quando o gado atinge a idade de 18 a 24 meses e um peso médio de cerca de 450 a 600 quilos, eles começam a ser classificados. Alguns continuam a ser criados exclusivamente a pasto para o mercado de carne bovina alimentada com capim, enquanto outros são levados para confinamentos, onde recebem ração à base de grãos por um curto período, geralmente de 90 a 150 dias, para aumentar a maciez e melhorar a marmorização da carne. Antes de serem enviados para o abate, os animais são reunidos em uma área de espera e inspeção, onde descansam por pelo menos 24 horas para reduzir o estresse. Se todos os indicadores de saúde estiverem estáveis, eles são então carregados em caminhões especializados para transporte até o frigorífico. Esse processo de transporte é rigorosamente regulamentado, com caminhões equipados com ventilação adequada, pisos antiderrapantes e densidade de lotação apropriada para garantir o bem-estar dos animais. A Austrália é um dos países com os procedimentos de abate de gado mais rigorosos do mundo. As plantas de processamento de carne devem atender aos padrões AUSMIAT, e muitas instalações também são certificadas para exportação USDA ou Halal. Os bovinos são colocados inconscientes por métodos humanitários de atordoamento antes do processamento, minimizando dor e estresse. Em seguida, a carne é rapidamente resfriada, dividida em cortes como filé mignon, costela, acém e perna, e depois embalada a vácuo para preservação. Cada corte de carne possui um código de rastreabilidade claro, permitindo que os consumidores saibam exatamente de qual fazenda o gado veio, como foi criado e quando foi abatido. A cada ano, a Austrália abate cerca de 7 a 8 milhões de cabeças de gado, produzindo mais de 2 milhões de toneladas métricas de carne bovina. A maior parte dessa produção é exportada. Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e China são os maiores mercados para a carne australiana. Os Estados Unidos, em particular, estão constantemente entre os principais importadores de carne bovina australiana alimentada a pasto. A indústria da carne bovina gera à Austrália dezenas de bilhões de dólares australianos a cada ano, tornando-se um dos pilares mais importantes do setor agrícola do país. Mas por trás desses números impressionantes estão décadas de experiência, persistência e a notável capacidade dos agricultores australianos de se adaptarem a um ambiente natural severo e implacável. Além de exportar carne bovina processada, a Austrália também é um dos maiores exportadores de gado vivo do mundo. A cada ano, o país exporta de algumas centenas de milhares a quase 1 milhão de cabeças de gado vivo, principalmente bovinos de corte e reprodutores. Os principais mercados importadores incluem Indonésia, Vietnã, China, Malásia e vários países do Oriente Médio. Esses bovinos são transportados principalmente por navios especializados em gado. Em casos especiais, envolvendo números menores e exigências rigorosas quanto ao tempo ou alto valor genético, o transporte pode ser feito por via aérea. Após a chegada, os animais são ou engordados ainda mais ou enviados para o abate no país importador, a fim de atender às necessidades de consumo local e às práticas culturais. No entanto, a indústria de exportação de gado vivo também é alvo de intenso debate na Austrália, devido a preocupações com o bem-estar dos animais durante o transporte de longa distância. Como resultado, o governo australiano implementou padrões de controle muito rigorosos, exigindo o monitoramento do bem-estar do gado, das condições de transporte e das práticas de abate, mesmo depois que os animais deixam o território australiano. Isso tornou a exportação de gado vivo um dos setores mais rigidamente regulamentados da indústria pecuária do país. Fica claro que os agricultores australianos não tentam forçar o crescimento do gado a qualquer custo. Em vez disso, eles deixam que a natureza cuide da parte mais difícil, enquanto os humanos se concentram na coordenação, supervisão e intervenção oportuna.
Essa filosofia é o que permite à Austrália criar milhões de cabeças de gado em vastas paisagens, mantendo ao mesmo tempo a qualidade da carne, reconhecida e valorizada em todo o mundo. Qual etapa do processo de criação de gado na Austrália mais te impressionou? Deixe um comentário e me conte. E não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos explorar juntos mais histórias sobre a agricultura em grande escala ao redor do mundo. Você sabia que, a cada ano, o mundo todo consome cerca de 350 milhões de toneladas de carne? Por trás daquelas fatias de bacon perfumadas, das salsichas douradas ou daquela patê saboroso que você come todos os dias, há um sistema de produção em circuito fechado, onde cada etapa é meticulosamente calculada para criar milhares de produtos a partir da carne animal. Hoje, vamos explorar as operações dentro dessas fábricas de processamento de carne. A América do Norte é atualmente a região líder no consumo de bacon, respondendo por cerca de 41% do mercado global. E nenhum lugar demonstra isso mais claramente do que os Estados Unidos, o país com o maior mercado consumidor de bacon do mundo. Em média, cada americano come cerca de 8 quilos de bacon por ano. A jornada do bacon começa com o processamento preliminar. Carcaças de porco são passadas por chamas de alta temperatura para remover qualquer pelo restante e criar uma camada inicial de aroma defumado. Uma vez que os pelos foram tratados, os trabalhadores procedem ao desossa e corte da carne. Partes como lombo, costelas e pele são separadas, e os grandes pedaços de carne continuam a ser aparados em blocos retangulares uniformes. Em seguida, vem o passo de remoção da pele. A carne é colocada em um forno de alta temperatura para amolecer, o que ajuda a camada externa da pele a ser facilmente removida por uma máquina especializada em menos de 2 segundos, antes que os trabalhadores inspecionem manualmente para remover qualquer excesso de pele ou gordura remanescente. Após a conclusão do processamento preliminar, a carne entra na fase mais importante, a cura com sal. Em vez de imergir a carne da maneira tradicional, as fábricas modernas usam um método mais eficiente de injetar diretamente a solução de cura nas fibras da carne, usando uma série de agulhas ultra afiadas. A carne é deixada em repouso de 30 minutos a 7 dias para que o sabor se desenvolva. Após a cura, a maior parte do bacon produzido comercialmente é tratada termicamente em um forno de convecção. Comparado ao método tradicional que leva até 3 dias, este sistema pode completar o processo em cerca de 6 horas. No forno, os fabricantes às vezes adicionam fumaça líquida para ajudar a carne a atingir o sabor defumado que todos amam. Ao sair do forno, a carne passa para a fase de acabamento. Em primeiro lugar, a carne é totalmente resfriada abaixo de 4 graus Celsius para facilitar a moldagem. Os blocos de carne são então prensados em moldes e, em seguida, colocados em uma máquina de corte de alta velocidade para criar fatias finas e uniformes. Finalmente, as fatias de carne são empilhadas e embaladas a vácuo, prontas para serem distribuídas aos consumidores. O próximo produto é o presunto. O mercado global de presunto está previsto para continuar a crescer, visando um tamanho de 12,8 bilhões de dólares até 2035. Todos os dias, as fábricas recebem milhares de pernis frescos de matadouros. Assim que chegam, cada um é inspecionado e classificado por tamanho.
Em seguida, são despejados em máquinas rotativas por cerca de 5 minutos para soltar a pele. Máquinas de corte removem a gordura, a pele e o osso, criando blocos de carne limpa, prontos para a etapa de cura com sal. A solução de sal, açúcar e especiarias é injetada diretamente por equipamentos especializados para permear uniformemente todas as fibras da carne. Depois, os pernes são colocados em grandes tambores rotativos, onde são massageados suavemente por muitas horas para atingir a maciez completa. Em seguida, é o passo de moldagem. O presunto é recheado em uma rede de algodão resistente ao calor. Esta rede mantém o bloco de presunto uniformemente redondo durante todo o processo de cozimento. Depois, tudo é cozido em um forno ou câmara de vapor. Alguns tipos de presunto serão defumados para aumentar o sabor. Imediatamente após sair do forno, o presunto é rapidamente resfriado por 10 minutos antes de ser transferido para a área de resfriamento profundo. Este passo não apenas previne bactérias, mas também ajuda o presunto a ficar firme o suficiente para passar pela máquina de fatiar sem desmoronar. Os produtos de presunto fatiado são cortados por uma máquina ajustada com precisão à espessura exigida, garantindo que cada fatia seja idêntica em aparência e peso. Concluído o processo, o presunto é levado para a linha de embalagem a vácuo, o que ajuda a manter o sabor e a textura por até 3 meses de armazenamento refrigerado. Por fim, cada embalagem é totalmente rotulada com informações e depois transferida para caminhões refrigerados para distribuição aos varejistas. Outro tipo popular de produto de carne é a salsicha. De acordo com as previsões, a pessoa média comerá 1,8 quilos de salsicha este ano. A produção global de salsicha em 2024 está estimada em cerca de 49 milhões de toneladas. Para criar essa quantidade colossal de salsichas, o processo de produção começa com o corte da carne de porco em blocos. Os blocos de carne são então alimentados em um moedor de alta capacidade que pode processar até 2 toneladas por hora. A fase de moagem é dividida em 2 etapas: moagem grossa para criar um tamanho uniforme e moagem fina a uma velocidade de 3.000 a 5.000 rotações por minuto para criar a mistura elástica característica. A mistura de carne é levemente resfriada e depois transferida para um misturador a vácuo. Aqui, os trabalhadores adicionam vários temperos como sal, pimenta, açúcar, emulsificantes, conservantes, realçadores de sabor e, às vezes, até gemas de ovo. Quando todos os ingredientes estão misturados, a mistura de carne está pronta para ser embutida em invólucros. As fábricas usam 2 tipos principais de invólucros: invólucros naturais de intestinos de animais e invólucros artificiais feitos de colágeno ou celulose. Imediatamente depois, uma máquina de torção automática divide o fio de salsicha em seções iguais, torcendo o invólucro em distâncias fixas, criando a forma familiar que vemos todos os dias. A partir daqui, as salsichas entram na fase de cozimento por cozimento a vapor ou defumação, dependendo da linha de produto. Depois de cozidas, as salsichas devem ser rapidamente resfriadas para estabilizar a textura. Em seguida, são colocadas em uma câmara de secagem para remover o excesso de umidade, melhorar a mastigabilidade e estender a vida útil. A etapa final é a embalagem e a integração na cadeia de suprimentos fria. As salsichas são seladas hermeticamente e depois armazenadas em câmaras frias a menos 7 graus Celsius. Assim, as salsichas mantêm sua frescura e segurança até chegarem aos consumidores.
O próximo produto é o caranguejo enlatado. O mercado global de caranguejo enlatado foi avaliado em 8,18 bilhões de dólares americanos em 2025. E por trás desse número está um elaborado processo de processamento. Após cada viagem de pesca, os caranguejos são rapidamente transportados em contêineres para a fábrica. Lá, eles são avaliados quanto à qualidade e classificados por tamanho. Em seguida, os caranguejos são levados para a fase de limpeza e lavagem completa para remover impurezas, sujeira e bactérias superficiais. Os caranguejos são cozidos no vapor ou fervidos em grandes caldeiras. Uma vez cozidos, são imediatamente resfriados para evitar a deterioração e ajudar a carne a firmar, o que é benéfico para as próximas etapas de processamento. Os trabalhadores separam as partes da casca e retiram os diferentes tipos de carne. Devido à pequena quantidade de carne de caranguejo, este processo exige destreza e meticulosidade para garantir a recuperação máxima de cada fibra de carne. Uma vez que a carne de caranguejo atende ao padrão, ela é colocada em latas. Algumas instalações adicionam salmoura ou líquido conservante para realçar o sabor. As latas são então seladas hermeticamente para remover o ar e prevenir a contaminação. As latas seladas são levadas para a fase de esterilização e depois resfriadas para estabilizar a estrutura, o sabor e garantir a segurança alimentar e higiene. Uma vez totalmente resfriadas, cada lata é rotulada com informações completas, desde a data de produção e validade até os ingredientes. Finalmente, são embaladas em caixas de papelão e vendidas ao mercado. O preço do caranguejo enlatado varia significativamente por tipo, variando de 6 a 18 dólares por lata. O próximo local é a fábrica de carne enlatada. De um prato servido para soldados medievais, hoje se tornou uma indústria avaliada em 330 milhões de dólares. Os cortes de carne geralmente selecionados para a carne enlatada são aqueles com uma quantidade moderada de gordura, como o peito, brisket, ou os cortes redondos da anca e coxa. Ao chegar à fábrica, a carne bovina é inspecionada quanto à qualidade e cuidadosamente aparada, removendo tendões e cartilagem e cortada em pedaços uniformes. Após o processamento preliminar, a carne bovina entra no processo de salmoura. A salmoura é feita de água, sal, açúcar e nitrito de sódio, às vezes com especiarias adicionadas. Em seguida, eles são amaciados em um tambor rotativo, o que ajuda a estabilizar e tornar a textura da carne mais atraente antes de cozinhar. Quando o processo de salmoura está completo, a carne é transferida para o cozimento. A carne é geralmente cozida lentamente por muitas horas, fervendo ou cozinhando no vapor para amaciar as fibras musculares e selar todo o sabor adquirido durante a cura. Após o cozimento e resfriamento, a carne é desfiada, moída ou picada em pedaços uniformes. Essas fibras de carne serão inspecionadas para remover membranas ou fragmentos de osso restantes. Em seguida, a carne bovina é picada novamente, o que ajuda o produto a manter uma textura suave e uma forma sólida ao ser enlatado. Um misturador irá misturar essas fibras de carne com gordura bovina e especiarias. Um ciclo pode criar até 2.350 porções de carne enlatada. O passo final é a embalagem. A carne enlatada e a salmoura são embaladas em latas, que depois passam por um sistema de esterilização e resfriamento.
As latas acabadas são rotuladas com informações, armazenadas e prontas para distribuição a atacadistas, varejistas e consumidores em todo o mundo. Em seguida, vamos explorar o processo de produção de patê. Juntamente com a tendência de consumo de alimentos processados, o mercado global de patê está crescendo fortemente, com uma previsão de atingir 1,2 bilhões de dólares até 2025. O ingrediente principal para fazer patê é o fígado. Ao chegar à fábrica, o fígado, juntamente com ingredientes auxiliares como creme de leite fresco, manteiga, vegetais e especiarias, são minuciosamente inspecionados quanto à qualidade. Cada fígado deve pesar entre 500 e 700 gramas, ter uma cor bege uniforme e uma textura firme e suave. O fígado é então levado para a sala de corte e aparo, mantida a uma temperatura de 12 graus Celsius, onde trabalhadores qualificados passam até 15 minutos removendo individualmente cada vaso sanguíneo, membrana e mancha. Ao mesmo tempo, as ervas aromáticas são lavadas e depois cortadas em pedaços de 5 milímetros para garantir que o sabor se misture uniformemente durante o cozimento. Quando os ingredientes estão prontos, o processo de cozimento começa. O fígado é selado a 180 graus Celsius por 3 a 4 minutos para caramelizar a superfície. Paralelamente, a manteiga é aquecida a 140 graus Celsius e depois usada para refogar os vegetais por 8 a 10 minutos, o que ajuda a liberar o aroma e a doçura natural dos vegetais. Quando esses dois componentes estão cozidos, eles são transferidos para um sistema de mistura industrial que pode processar até 200 kg por lote, onde a mistura é mantida a uma temperatura estável de 60 graus Celsius para uma emulsificação suave da gordura. Em seguida, a mistura passa por um equipamento de moagem especializado para garantir a suavidade do produto acabado. O próximo passo é temperar. Quando os temperos estão misturados, o patê é colocado em tambores especializados para mistura a vácuo, removendo quaisquer bolhas de ar restantes. Finalmente, o patê é embalado de forma asséptica com uma capacidade de 3.000 latas por hora, depois esterilizado a 72 graus Celsius por 20 minutos e resfriado a 4 graus Celsius por 30 minutos. O produto é transportado a uma temperatura de 4 graus Celsius. Desde a seleção da matéria-prima até a saída da mercadoria da fábrica, todo o processo dura apenas de 72 a 96 horas. Se o patê é frequentemente usado com pão no café da manhã, a carne de boi seca é o lanche da tarde mais popular. O mercado de carne seca está crescendo rapidamente, com cerca de 132 milhões de americanos consumindo carne seca e lanches de carne em 2024. Cortes magros como o lombo redondo e a fraldinha são frequentemente usados para fazer carne seca. Primeiro, a carne é cuidadosamente limpa, removendo todo o excesso de gordura, e às vezes até tratada com uma centrífuga para remover completamente o sangue e o líquido restantes. Em seguida, os trabalhadores colocam a carne em uma máquina de corte automática para criar fatias com cerca de 5 milímetros de espessura. Estas fatias são então marinadas com uma mistura de temperos, incluindo sal, pimenta preta, açúcar mascavo, nitrato de sódio, alho em pó, cebola em pó e alguns outros aromatizantes. Algumas empresas também usam um misturador. A carne é marinada por 24 horas para que o sabor penetre profundamente em cada fibra.
Em seguida, a carne é levada para a fase de defumação e secagem. Os trabalhadores distribuem a carne em hastes de aço inoxidável presas a prateleiras, onde cada prateleira pode conter quase 100 hastes. O defumador é mantido a uma temperatura baixa de cerca de 80 graus Celsius e opera continuamente por mais de 8 horas, gradualmente retirando a umidade e infundindo o cheiro de fumaça característico. Durante este processo, a carne pode perder mais de 75% do seu peso inicial, o que significa que de 1 quilo de carne fresca restam apenas cerca de 100 gramas de carne seca acabada. Após a defumação, sabores opcionais podem ser adicionados à carne. Os tipos mais populares incluem teriyaki, churrasco picante e alho. Quando finalizada, cada porção de carne seca é embalada em pacotes herméticos, o que ajuda a estender a vida útil para até 1 ano, ou até mais de 14 meses sem refrigeração. O produto final é a almôndega. Vários tipos de carne, como frango, porco, cordeiro, boi e até mesmo peixe, são usados para produzir almôndegas. Na fábrica, a carne é armazenada a uma temperatura de menos 4 graus Celsius a menos 18 graus Celsius para garantir a segurança alimentar. Ao iniciar o processamento, esses blocos de carne são cortados em fatias usando uma máquina de fatiar carne congelada, o que facilita o manuseio subsequente. A partir daqui, a carne fatiada é transferida para um moedor de carne congelada para formar pequenas partículas de carne. Em seguida, a mistura de carne é colocada em um picador para cortar uniformemente e reduzir ainda mais o tamanho e depois transferida para uma batedeira de carne. Aqui, agitadores rotativos de alta velocidade soltam as fibras de carne, criando uma massa de carne muito mais suave e fofa. Durante este processo, açúcar, sal e gordura de porco são adicionados para criar sabor e auxiliar na ligação. Em seguida, é a fase de moldagem. A mistura de carne é alimentada em uma máquina de formação de almôndegas. O mecanismo simula a ação de rolamento manual, criando almôndegas uniformemente redondas a uma velocidade extremamente alta, atingindo de 100 a 300 almôndegas por minuto. Assim que são moldadas, as almôndegas caem diretamente em água quente para escaldar. Em água a 60 a 70 graus Celsius, as almôndegas adquirem sua forma inicial e depois são transferidas para cozinhar a 75 a 95 graus Celsius para matar a maioria das bactérias. Após o cozimento, as almôndegas são resfriadas para preservar todo o sabor antes de passar para o processo de preservação. Finalmente, as almôndegas acabadas são levadas para a linha de embalagem. Cada lote de produtos é embalado em sacos, organizado em caixas de papelão e preparado para o consumo. Dependendo da demanda do mercado, elas podem ser vendidas imediatamente como frescas ou armazenadas em congeladores. Cada fatia de bacon, cada lata de patê ou cada pequena almôndega é o resultado de uma série de etapas de controle de qualidade, técnicas de preservação e experiência acumulada ao longo de muitas gerações no comércio. A indústria de processamento de carne não apenas cria alimentos, ela gera empregos, impulsiona a produção pecuária e mantém a cadeia de suprimentos agrícola funcionando de forma estável, mas ao mesmo tempo também levanta questões sobre segurança, eficiência e a forma como consumiremos carne no futuro. Então, na sua opinião, o que a indústria de processamento de carne deve priorizar nos próximos 10 anos? Produtividade ou sustentabilidade? Por favor, compartilhe sua opinião.